Estamos na lição 9, Reconciliação e Esperança, sábado 21 de fevereiro. O verso para memorizar está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto resume o coração do plano da salvação. Jesus não apenas morreu por nós, ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu a culpa que era nossa, para que pudéssemos receber a justiça que é dele. Nessa lição, o apóstolo Paulo continua desenvolvendo o tema da reconciliação. Em Colossenses capítulo 1, verso 20, ele apresenta o alcance dessa obra de forma impressionante. A morte de Cristo na cruz não teve apenas um impacto humano, ela teve um alcance cósmico. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus estava reconciliando todas as coisas, restaurando a harmonia que o pecado havia quebrado no universo. Mas depois de mostrar essa dimensão universal, a lição nos conduz para algo muito mais pessoal. Porque a reconciliação não é apenas um evento cósmico, ela precisa acontecer dentro de cada pessoa. O pecado nos afastou de Deus. Ele quebrou o nosso relacionamento com o Criador, mas agora pela fé, cada um de nós tem a oportunidade de se reconciliar com Ele. E é aqui que a cruz deixa de ser apenas um símbolo, ela se torna uma realidade viva. Quando ouvimos o Evangelho e aceitamos Cristo, o amor de Deus começa a agir em nossa vida. A reconciliação passa a ser uma transformação. O coração muda e a mente é renovada. A vida ganha um propósito. E Paulo também menciona que o plano da salvação, que esteve oculto por séculos, agora foi revelado. O Evangelho não é apenas uma teoria ou um conceito teológico. Ele é o poder de Deus para restaurar vidas, aproximar o pecador do Criador e preparar cada pessoa para a eternidade. E por isso, a mensagem dessa lição também é um convite. Permita que essa reconciliação real seja também real em sua vida. Não fique apenas no conhecimento, aproxime-se de Deus diariamente, viva pela fé e permita que o amor de Cristo transforme sua vida de maneira que você pense, escolha melhor, tome as melhores decisões. E continue acompanhando aqui as próximas lições da Escola Sabatina. Cada dia, Deus tem uma nova mensagem para fortalecer sua fé, aprofundar seu conhecimento da palavra e preparar sua vida para a eternidade. Estamos na lição de domingo 22 de fevereiro, cujo tema é Reconciliando as Obras Más. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta aqui. Se Deus conhece tudo sobre você, seus pensamentos, suas falhas, suas lutas mais ocultas, por que Ele ainda te aceita? Bom, queridos, a resposta está no coração do Evangelho, em Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. Paulo diz que sem Cristo estávamos separados de Deus e éramos inimigos dele em nossas obras más. Não se trata apenas de erros isolados. O pecado cria uma distância real entre nós e o Criador. E quando olhamos para o mundo ao nosso redor e até mesmo para dentro de nós, isso fica evidente. Egoísmo, orgulho, fraquezas, quedas. A verdade é que sozinhos nós não conseguimos restaurar nossa relação com Deus. Mas é justamente aí que entra a grande esperança da lição. Deus tomou a iniciativa de reconciliação desde o Éden, quando perguntou a Adão: onde está Adão? Deus estava buscando o ser humano e essa busca alcançou o ponto máximo na cruz. Ali Jesus fez por nós o que jamais poderíamos fazer. Ele abriu o caminho de volta para Deus. O Evangelho é simples e poderoso. Não conseguimos nos salvar, por isso Cristo morreu por nós. Quando aceitamos o seu sacrifício pela fé, somos perdoados e libertos da condenação e a vida passa a ser transformada porque Cristo vive em nós e nos recria todos os dias. Essa experiência não é teórica, ela é prática e pode ser renovada diariamente quando escolhemos nos entregar a Jesus a cada manhã. Por isso, a reflexão é muito pessoal. Quando você olha para o seu coração, o que isso revela sobre sua necessidade da cruz?
Talvez hoje seja o dia de parar de confiar na própria força e voltar a confiar totalmente na graça de Cristo. Diga a Ele: Senhor, eu preciso de Ti, reconcilia o meu coração contigo. E continue acompanhando aqui as próximas lições, porque a cada dia estamos entendendo melhor o plano de Deus para restaurar a nossa vida e fortalecer a nossa esperança. Estamos na lição de segunda-feira, dia 23 de fevereiro, cujo tema é Se Permanecer na Fé. Muitas vezes pensamos na vida cristã como um evento único, algo que aconteceu no passado. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos lembra que a fé é, na verdade, uma jornada de continuidade. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 23, Paulo usa termos da arquitetura. Ele fala sobre estarmos alicerçados e firmes. Estar alicerçado remete à fundação de um edifício. Sabe quando você cava fundo para colocar o concreto sobre a rocha? É exatamente isso. Nossa fé precisa estar enterrada em Cristo e não na areia movediça das nossas emoções ou das circunstâncias do dia a dia. Já a palavra firmes descreve uma estrutura que não balança. No original grego, o se que Paulo utiliza não é de dúvida, mas de encorajamento, se estivermos firmes. Ele acredita que os cristãos vão continuar, mas ele faz uma alerta. A nossa esperança depende de permanecermos firmes no caminho. Diferente da ideia de que, uma vez salvo, estamos salvos para sempre, de forma automática, a Bíblia nos chama à perseverança. A fé é como um relacionamento. Se você para de dar atenção e de investir tempo, ela esfria e ela enfraquece. Não se trata de tentar comprar a salvação com o esforço humano, mas de tomar a decisão consciente de não se deixar remover da graça de Deus. O apelo é prático para essa lição de hoje. Onde está o seu alicerce? Se as crises da vida baterem forte na sua estrutura hoje, você consegue permanecer em pé? Não deixe sua vida espiritual no piloto automático. Escolha agora mesmo dedicar tempo à oração e ao estudo da palavra. Permanecer na fé não é ficar parado, é decidir todos os dias continuar caminhando ao lado de Jesus. Que Deus nos fortaleça nessa jornada. Estamos na lição de terça-feira, 24 de fevereiro, cujo tema é o plano eterno de Deus. Deixe-me começar com uma pergunta. Você já pensou que até as dificuldades da sua vida podem fazer parte de um plano maior de Deus? Em Colossenses capítulo 1, verso 24 e 25, Paulo revela algo impressionante. Ele estava preso em Roma, limitado, impedido de viajar e de pregar como antes. Humanamente falando, parecia uma derrota, mas Paulo enxergava sua situação de outra forma. Ele entendia que seus sofrimentos estavam cooperando para o avanço do evangelho e também para o benefício da igreja. Enquanto Paulo estava preso, ele escreveu cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento e continuam transformando vidas até hoje. Aquilo que parecia uma limitação se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Paulo chama isso de mordomia ou dispensação, que significa a maneira como Deus organiza e conduz todas as coisas dentro do seu plano de salvação. O ministério dele não era algo isolado, mas apenas uma pequena parte de um plano muito maior, preparado por Deus desde a fundação do mundo. Essa lição nos ensina algo muito prático. Deus trabalha em uma perspectiva muito mais ampla do que a nossa. Até mesmo os momentos difíceis, as mudanças inesperadas, as portas que se fecham, podem estar sendo usadas por Ele para cumprir um propósito maior. E isso também vale para as nossas escolhas diárias. Não existem decisões pequenas quando colocamos a vida nas mãos de Deus. Uma atitude de fidelidade, uma palavra de fé, uma escolha por fazer o que é certo,
tudo isso pode produzir resultados que só serão vistos no futuro, talvez até na eternidade. Por isso o apelo de hoje é simples: confie no plano de Deus mesmo quando você não entender o que está acontecendo. Continue sendo fiel nas pequenas decisões, porque Deus está escrevendo uma história maior do que você consegue enxergar agora. E continue acompanhando as lições aqui conosco, as próximas lições, porque a cada dia estamos descobrindo como o plano eterno de Deus traz direção, propósito e esperança para a nossa vida. Estamos na lição de quarta-feira, 25 de fevereiro, cujo tema é O Mistério de Deus é Revelado. E deixa eu começar com uma pergunta muito simples. Se o plano de Deus para salvar a humanidade já existia antes da criação do mundo, por que ele ficou escondido por tanto tempo? Em Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27, Paulo fala sobre um mistério que esteve oculto por séculos, mas que agora foi revelado. E esse mistério não é algo enigmático ou impossível de entender. Na Bíblia, mistério é uma verdade que estava escondida, mas que Deus decidiu revelar no tempo certo. E qual é esse mistério? Esse mistério é o plano eterno da salvação. Antes mesmo do pecado existir, Deus já tinha preparado um caminho para restaurar a humanidade. Os profetas anunciaram, os anjos desejaram compreender, e tudo isso permaneceu como um propósito divino, aguardando o momento certo. E esse plano, ele foi plenamente revelado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. O Evangelho mostra que o propósito de Deus sempre foi reunir todas as coisas em Cristo, no céu e na terra. Judeus e gentios, pessoas de todas as nações, foram chamados para fazer parte de um só corpo, um só povo, ou seja, a igreja. Mas esse mistério não é apenas cósmico ou coletivo, ele é também pessoal. Quando Cristo habita no coração pela fé, algo extraordinário acontece. Nossa vida começa a ser transformada e já passamos a experimentar aqui e agora a realidade do céu. A presença de Cristo em nós é a garantia de que fazemos parte da herança eterna e de que Deus já está nos preparando para a eternidade. E o apelo de hoje é simples: permita que esse plano, o plano de Deus, não seja apenas uma verdade teórica, mas uma experiência real. Abra o seu coração diariamente para que Cristo viva em você e para que Ele transforme suas escolhas e conduza a sua vida. E continue acompanhando aqui as próximas lições, porque a cada dia estamos entendendo melhor o grande plano de Deus e como ele traz esperança, transformação e propósito para o nosso presente e também para o nosso futuro. Estamos na lição de quinta-feira, 26 de fevereiro, cujo tema é o poder do Evangelho. Você já parou para pensar qual é o principal foco da pregação do apóstolo Paulo? Em Colossenses, capítulo 1, versos 28 e 29, ele nos mostra que todo o esforço dele estava centrado em Cristo e nele crucificado. Paulo não queria apenas transformar algumas ideias ou comportamentos isolados. Ele desejava apresentar cada pessoa completa e madura em Cristo. O Evangelho, para Paulo, não era simplesmente algo a ser anunciado uma vez para ser esquecido depois. Ele era pregado com ensino e advertência, ensinando os princípios da fé cristã e alertando sobre os perigos de falsos ensinos e do afastamento da verdade bíblica. Isso nos ensina que crescer na vida cristã exige tanto conhecimento da palavra quanto discernimento guiado pelo Espírito. Paulo usava palavras como todos e cada um porque o evangelho não é exclusivo. Cristo não veio para uma parte das pessoas, ele veio para toda a humanidade. E o propósito de Deus é que cada pessoa seja apresentada perfeita em Cristo. Isso não significa que ser perfeito signifique nunca cometer erros, mas que por meio de Cristo somos edificados e transformados dia após dia
mais semelhantes ao Salvador. O processo de maturidade cristã não é automático. Ele exige que aceitemos o ensino das Escrituras, que ouçamos a Deus com o coração aberto e que cuidemos de nossa vida espiritual com oração, estudo bíblico e comunhão diária. Só assim somos capacitados a viver a vida cristã plena. E é aqui que está o grande chamado prático dessa lição. Não deixe o Evangelho ser apenas um conteúdo que você consome, mas permita que ele transforme sua vida. O Evangelho tem poder para mudar hábitos, curar corações e capacitar você a viver em santidade, amor e serviço. Que hoje você decida crescer em Cristo, não apenas em conhecimento, mas em maturidade espiritual. Que a mensagem da cruz, de Cristo crucificado, vivo e atuante em você, seja a fonte de força, esperança e transformação para cada dia da sua vida. Continue acompanhando a lição e veja os frutos que a palavra de Deus pode produzir na sua vida. Estamos na lição de sexta-feira, 27 de fevereiro. No estudo adicional dessa semana, o foco é um dos temas centrais do Evangelho: a justiça de Cristo e a segurança da nossa salvação. A primeira verdade que precisamos entender é que não temos justiça própria. Nenhum de nós consegue, por si mesmo, atender às exigências da lei de Deus. Mas existe uma esperança maravilhosa. Ellen White escreveu o seguinte: se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, então, por mais pecaminosa que tenha sido a sua vida, por amor dele, você é considerado justo. O caráter de Cristo toma o lugar do seu caráter e você é aceito diante de Deus como se não tivesse pecado. Que texto maravilhoso, não é? Mas, queridos, olha só, a salvação não é apenas perdão. Cristo não só nos declara justos, mas ele transforma o coração pela fé. Ele habita em nós e opera tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade. Por isso, não há espaço para orgulho espiritual. Nossa única esperança está na justiça de Cristo e na atuação do Espírito Santo na nossa vida. A lição também traz um alerta importante. Precisamos estar firmes na verdade. Nós vivemos em um tempo de muitos enganos. E não basta apenas crer. É necessário compreender, crescer e permanecer alicerçado na fé. Que Deus fortaleça a sua fé e te mantenha firme na esperança que temos em Cristo. Até a próxima lição. Um forte abraço.